Olá, eu sou o professor Denis. Nós estamos aqui em mais uma aula de geografia. Hoje nós vamos falar sobre as paisagens preservadas. Essa aula é interessante porque a gente vai destacar e tentar entender os locais onde a natureza ainda é preservada e quais são os tipos, de regiões, de áreas preservadas. Tem uma classificação e é isso que nós vamos estar trabalhando agora. Então, falando sobre paisagens preservadas, paisagens predominantemente naturais ou que sofreram pequenas intervenções humanas precisam ser preservadas. Isso é importante porque muitas dessas áreas apresentam espécies vegetais, no caso plantas, e animais em risco de extinção. Aqui nós já vimos esses tipos de animais em extinção: ararinha azul, mico-leão dourado, veado brasileiro, do cerrado, o maior primata que nós temos aqui no Brasil, a onça pintada, né? Então são animais que estão ameaçados de extinção, e aí com o desmatamento, com as queimadas, esses animais perdem sua casa, seu habitat, e precisam ir para outros lugares, às vezes invadindo áreas urbanas, e esses animais já estão ameaçados de extinção. Então isso agrava mais ainda essa condição deles. Segundo, são fontes de pesquisa científica, ou seja, dentro desses ambientes naturais pode ter ali uma planta que pode ser utilizada na pesquisa científica para criação de remédios, de cura para doenças que nós ainda não temos soluções para elas, Então ali pode ter algum elemento que possa nos ajudar nesse sentido. Tem muita coisa na natureza, em mata fechada, que o ser humano não conhece ainda. Então tem muita coisa. Então, a importância da pesquisa científica, Então, o que seria essa pesquisa científica? Ir lá, pegar, estudar, Só que como que você vai estudar uma determinada planta e a aplicação dessa planta, por exemplo, na medicina, se de repente você descobre de ela está ameaçada de extinção, você descobriu ali a solução para a cura, por exemplo, do câncer, mas ali está realmente em extinção. Então você tem ali na mão uma solução que vai deixar de existir. Então por isso é importante ter essas áreas de preservação e também a questão do estudo dessas espécies. Então algumas dessas espécies podem ser empregadas pela medicina na cura de doenças, como já havia colocado. Apresentam interesse para o desenvolvimento do turismo, o próprio ecoturismo, que a gente tem muita imagem mostrando isso, a questão de você não destruir a natureza e deixar ela como um ponto do ecoturismo. Aqui em Mineiros do Tietê, nós temos um exemplo disso. Nós temos a Cachoeira do Salto, que pode ser muito bem explorada ali, essa questão do ecoturismo, mantendo a própria cachoeira, mantendo ela limpa. Isso é interessante, por exemplo, para você mesmo que vai ali, não deixar ali a latinha do refrigerante, o copo descartável, pega aquilo ali, coloca no lixo para não ter ali uma degradação do ambiente. Esses dias eu fui pela primeira vez ali na Cachoeira do Salto, e o que eu percebi? Muita sujeira, muito resquícios de que nós estamos ali. Era uma latinha de refrigerante, era um copinho descartável, tinha chinelo, uma série de coisas, até dentro do próprio curso, do próprio rio ali, da própria cachoeira, tinha muito vestígio nesse sentido. E ali você percebe que está tendo um certo cuidado, uma situação no sentido de preservar. Você tem ali a questão do restaurante que está tomando conta, de uma certa forma está mantendo o local bem interessante ali, Então nós temos essa situação, o restaurante está ali, de uma certa forma ali, criando um ambiente um pouco mais agradável para os visitantes e tudo mais. Mas para nós que moramos na cidade, é importante ir lá e tomar um pouco de cuidado do local. Temos essa obrigação, também preservar o nosso ambiente, porque é interessante falar sobre essas questões do Brasil e do mundo, mas não esquecer do lugar onde nós moramos, do lugar onde nós vivemos. Nós temos a questão da Cachoeira do Salto,
né? Nós temos um outro local ali da Pedra Branca, né? Também ali um local também que pode ser estudado, pode ser colocado aí como ecoturismo, né? Trilha, uma série de situações aí que dá para a gente estar preservando, né? Nossa cidade tem muito disso, tem muita área natural. Nós moramos no interior e isso é uma vantagem nossa, nós podemos ter esse cuidado, tá bom? Então, nessas áreas naturais preservadas, né, há comunidades humanas que vivem de maneiras tradicionais, né, alterando pouco o ambiente e devem ter sua cultura preservada, né? É o caso das comunidades ribeirinhas no Amazonas, né? Tem outros estilos de vida, por exemplo, os indígenas no próprio Amazonas, as comunidades quilombolas, uma série de outras comunidades que vivem, né? Os seringueiros também ainda na região amazônica, né? Então eles convivem ali com a natureza, não degradam muito a questão da natureza, poucas alterações, e convivem muito bem com a natureza ali. E essas comunidades precisam ser preservadas, tá? Essas paisagens podem estar em áreas particulares, ou seja, pertence a uma pessoa ali, né? Está dentro da fazenda, do sítio de uma pessoa, né? Cujo uso e a proteção são responsabilidade do proprietário, ou em terras do Estado, ou seja, não é um dono ali, quem é o dono é o governo do Estado, é o governo federal, a prefeitura da cidade, né? Então tem ali esses dois tipos de situação. Uma área preservada que está dentro do sítio, de uma fazenda de alguém, ou uma área também de preservação que está sobre a responsabilidade do governo federal, do governo estadual ou da prefeitura do município, que deve assegurar a conservação e a preservação desses locais, tanto se é de propriedade particular ou se está sob a tutela do Estado. Os dois precisam ter essa consciência de conservação e preservação desses locais, restringindo sua utilização, né? Então tem colocar regras ali, tanto o Estado ou o particular precisa colocar regras para estar circulando, estar presente naqueles locais. Para que as paisagens sejam preservadas, cabe ao Estado elaborar leis, né? Ou seja, regrinhas ali, né? De proteção ambiental, bem como estabelecer mecanismos de fiscalização e controle das áreas naturais protegidas. Ou seja, não é só criar a lei, precisa colocar ali alguém que esteja fiscalizando, que esteja olhando, que esteja observando se essas leis estão sendo cumpridas, né? Então temos essa situação. As áreas naturais protegidas são superfícies de terra ou de mar dedicadas à proteção e à manutenção da diversidade da flora e da fauna, assim como população e da cultura local. Pode acontecer ali também de áreas de corais nas praias, nos mares ali, que também são áreas de preservação, que se coloca ali, né, em terra ou em mar, também é uma área de preservação. Tá? E aqui nós começamos já a colocar essas definições, essas classificações dessas áreas. Tá? Então essas áreas de conservação são as chamadas unidades de conservação. Preservação, conservação são essas daí. Elas podem ser divididas em dois grupos. Primeiro grupo, unidade de uso sustentável. E aqui nós vamos ter lá regiões onde os índios moram, onde os seringueiros, né? Vou colocar aqui uma caneta. Seringueiro é esse daqui, ó, tá? Esse exemplo aqui, ó. O que é o seringueiro? O cara vai lá, risca a árvore e ela solta uma resina. Dali eles produzem borracha, né? E outros derivados, tá? Então é a seringueira. Então é um uso sustentável, né? Você deixa a árvore em pé, ainda plantada, risca ela e aí ela solta essa resina. Tá? Então você não derruba a árvore, tá? Então de uma certa forma é uma forma de retirar da natureza aquilo que é interessante para a gente, né? Contudo, você ali
ainda mantém a floresta no seu máximo em pé, sem derrubar árvore e daí por diante. Tá? Então, cujo objetivo principal é combinar a conservação da natureza e o uso sustentável de parte de seus recursos. Então, aqui é parte de seus recursos. Né? Isso é interessante. Então, essa ideia também do uso sustentável é isso, né? É você não destruir o meio ambiente para adquirir aquilo que você precisa, mas você manter o meio ambiente, preservar, conservar e retirar aquilo ou parte daquilo que você precisa. Tá? Quando você tem, por exemplo, uma plantação, por exemplo, de, sei lá, laranja, né? Plantação de acerola, né? Então você deixa a árvore ali e você não arranca ela para você tirar o produto que você quer. Você vai lá e colhe. Isso é um uso sustentável. Né? Então isso é interessante. Segundo tipo, unidades de proteção integral, tá? Cujo objetivo principal é preservar a natureza, sendo proibida a exploração de seus recursos. Tá? Então aqui nós temos uma diferença interessante. Tá? Unidade de uso sustentável. Aqui você ainda pode retirar alguma coisa da natureza. Né? Você deixa a árvore lá e você vai tirando ou a resina ou o fruto. Então aqui você pode retirar. Tá? Então tem essa relação. Na unidade de proteção integral, ou seja, é totalmente preservação, proteção da natureza. Tá? Então aqui você não pode tirar nada. Aqui a única atividade que você pode estar realizando é a atividade de ecoturismo, que é o passeio pela própria natureza, a trilha, ou ali fazer uma atividade de barco com canoa pelo rio, né? Ou tirolês, né? Passar ali numa pontezinha ali. Então, o ecoturismo é a única atividade que você pode estar explorando dentro dessa unidade de proteção integral. Você não pode tirar mais nada dali. Nem planta, nem animal, nem fruto, nem nada. Tá bom? Então, unidade de proteção integral. Isso é interessante de estar colocando, vou até colocar em verde. Nesse caso, é preservar. Tá? Preservar. Na unidade de uso sustentável, a ideia é conservar. Tá? Então, conservação e preservação. Essa é a diferença. Conservar, você pode tirar alguma coisa. Preservar, não pode tirar nada. Tá? É ecoturismo e ponto. Então, nós temos aqui os dois tipos de unidades de conservação e preservação ambiental. Tá bom? Então, nós temos esses dois tipos. Nesse último slide aqui, nós temos aqui as unidades de conservação mais visitadas, tá? Então esse aqui em amarelo aqui, ó, Parque Nacional Tijuca. Em vermelho aqui, gente, Parque Nacional do Iguaçu. Em verde, tá? Esse verde água aqui, ó, Parque Nacional Jericoacoara. Em laranja, Reserva Extrativista Marinha Arraial do Cabo. Esse verde aqui, Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha. Olha que interessante esse daqui, que ele tá bem aqui, ó, bem no mar. Ele não tá dentro do território, ele tá fora, tá no mar, tá? Ele lembra aquele texto que fala assim, em terra, né, ou em mar. Olha aqui de uma ilha, né? Tem áreas de coral que também são de corais que são preservadas, tá? Esse acho que é um marrom aqui, tá bem no meio aqui, ó. Se não for lembrar, tem em Minas Gerais. Parque Nacional da Serra Bocaina. Esse azul aqui, Monumento Natural do Rio São Francisco. Esse azulzinho claro aqui, Área de Proteção Ambiental da Costa dos Corais. Esse roxo, bem no Distrito Federal aqui, Parque Nacional de Brasília. Esse cinza, bem no estado do Pará, Floresta Nacional de Carajás. Se eu enxerguei direitinho, de Carajás. Olha que interessante, o total de visitação nas unidades de conservação. Esse é o gráfico. Então mostra que, ó, lá desde 2007 vem o que? Vem crescendo, tá? Essa ideia de visitar esses locais. Isso é interessante. Primeiro, que mostra que é interessante ter ali um local para visitação, que as pessoas dão valor, que as pessoas começam a ter uma maior consciência da conservação e da preservação do meio ambiente. E é basicamente isso. Então, a gente conseguiu entender aí como que funciona essa ideia da conservação, da preservação do meio ambiente. Espero que vocês tenham entendido, eu espero que essa aula tenha agregado alguma coisa a vocês, eu espero que vocês realmente estejam bem,
né, nessa fase. Com calma e paciência a gente vai passar por tudo isso aí. Logo logo a gente volta o mais próximo do normal que a gente conseguir voltar, tá? Então um abraço para vocês e até mais, até a nossa próxima aula. Tchau!